Salve galera! Bem, hoje eu vou passar 8 dicas para você passar em cálculo 1. Ao longo da experiência eu reuni 8 dicas e pretendo passar todas para vocês e contar um pouquinho sobre elas também, né? Bom, então já vamos na primeira dica. A primeira dica disparado é a matemática básica. Isso com certeza é o que mais puxa a galera para baixo. É o que mais causa reprovação, porque além de você ter que correr atrás de cálculo 1, que já é difícil por si só, você vai ter que correr com matemática básica. Então, se eu fosse você, já me livraria logo desse obstáculo. Invista nessa matemática básica, não só vai te ajudar em cálculo 1, como vai te ajudar em todo o resto da sua graduação. Para vocês terem ideia, ao longo dos meus 2 anos de experiência, o que eu mais vi de erro estava relacionado à bendita matemática básica. E uma dica extra dentro dessa é não só investir em matemática básica, como também depois de investir nisso, você partir para pré-cálculo. Aí você vai chegar em cálculo 1 batendo os 2 pés na porta. A segunda dica é estudar em grupo. Estudar cálculo em grupo tem muitas vantagens, que são várias cabeças pensando, e pode ser que alguém ali saiba mais e consiga te ensinar, ou você seja essa pessoa e ensine, você vai estar aprendendo o dobro fazendo isso, então, e acaba que o grupo todo só tem a ganhar. Ninguém só tá mão de ninguém, que no final pode dar bom. Porque em grupo até a comunicação é mais acessível, né? Tá falando com uma pessoa que tem praticamente a mesma idade que você, isso é uma bela vantagem, além de ser mais fácil tirar dúvidas, né? É bem mais fácil perguntar uma coisa pro seu colega, seu amigo, do que para um professor ou algo do tipo. A terceira dica está relacionada à prática. Matemática exata, você tem que praticar muito, mas muito mesmo. Então aproveite os materiais que você tem aí, lista de exercícios, provas antigas, enfim, pegue tudo e pratique. Porque só na prática você vai saber o que você sabe fazer, o que você precisa estudar mais e também é onde surge boa parte das dúvidas. E também, quanto mais prática, mais você cria maturidade e assim cálculo 1 vai se tornando cada vez menos difícil. Então aproveite todo o material disponível, PDF, lista de exercícios, provas antigas, que até é bom, que até uma dica boa para você treinar para a prova. Também nos livros de cálculo, que possuem muitas questões, como vocês podem ver aqui. Enfim, usa isso tudo, pratica e manda brasa. Bom, a quarta dica está relacionada à teoria. Muita gente acaba negligenciando, acaba pensando que cálculo é só resolver limite, resolver integral, resolver derivada, enfim, mas não. A teoria tem uma importância gigantesca. Eu sei que pode ser difícil compreender a teoria, porque na verdade ela pode ser bem complexa mesmo. Quanto mais você estuda, mais você vê que você não entende nada, mas saber pelo menos um pouco vai te ajudar demais, ainda mais em questões contextualizadas, né? Porque você vai resolver alguma coisa e você vai entender a resposta, né? Por exemplo, deu 5. Mas o 5 o quê? Significa o que isso? Calculei um limite aqui, deu um valor, mas o que isso significa? Então a teoria te ajuda demais a compreender mais, né? E se você for estudar mais a fundo, você vai ver o quão é profundo esses conceitos de cálculo 1, né? O limite por si só é uma parada muito complexa. Bom, a dica 5 está relacionada a não acumular matéria e também a não deixar para a última hora. Não deixe para a última hora de você estudar e de deixar o like aí embaixo, então já desce aí e deixa o like. Cara, cálculo 1, dependendo de como for aí, né? Aqui na UNB a gente estudava limite, derivada e integral em 6 meses, o que é muito pouco. E acaba que é muito conteúdo em pouco tempo. Então se você ficar adiando, cara, vai vir uma montanha de conteúdo pra cima de você. E pode ser que você acabe se lascando. Então, evite ao máximo acumular conteúdo. Eu mesmo teve uma vez que acabei acumulando um pouco de conteúdo. E cara, foi doloroso pra conseguir reverter tudo, deixar tudo nos conformes, tudo em dia. E olha que eu fiquei só uma semana sem fazer as coisas. Que é até uma outra dica. Cara, tome muito cuidado pra você não focar totalmente em cálculo 1 e acabar esquecendo as outras matérias. Senão aí você passa em cálculo 1 e acaba reprovando nas outras. Que foi o que quase aconteceu comigo. Eu foquei tanto, mas tanto em cálculo 1, tem uma matéria lá que eu passei no sufoco. Quase que eu me lasco e reprovo lá. Então tome muito cuidado sobre não deixar pra última hora. Isso é pedir pra reprovar, porque cálculo 1 é muito conteúdo. E te garanto, em um dia, eu acho bem difícil, mas muito difícil mesmo, você conseguir desatolar toda aquela montanha de conteúdo em apenas um dia. E ainda mais aprender e conseguir fazer. Então deixar para a última hora não é opção, não é uma opção. Você é pedir para você reprovar praticamente. A sexta dica é tirar suas dúvidas. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Ainda mais o pessoal tímido aí sabe a sofrência que é para conseguir tirar uma dúvida, ainda mais com o professor, mas cara, você precisa tirar essas dúvidas. Aí para isso você pode correr atrás dos seus amigos, seus colegas, que é até mais fácil você conversar com eles, né? De monitores, tutores.
inclusive eu já fui um tutor, eu acredito que seja mais fácil você tirar dúvidas com eles. Então aproveite ao máximo, não fique com vergonha não. Então aproveite ao máximo, não fique com vergonha. Você tá lá para aprender, então sem essa de não tirar dúvida. Então tire todas as suas dúvidas, seja com o professor, com o monitor, com um amigo, comigo, enfim, tire suas dúvidas. Na moral, a 7ª dica é uma dica um pouco inusitada, que é sobre usar as emoções para você estudar. Se você está aqui, provavelmente tem algum certo medo de reprovar ou quer se garantir logo, né? Diminuir essa ansiedade, esse medo. Enfim, o que você pode fazer? Poxa, Renan, eu tô com medo, tô com ansiedade, eu acho que vou acabar reprovando. Cara, usa esse medo, usa essa ansiedade e vai estudar. Inclusive aí, quem gosta de estudar na base do ódio, acho que é uma das melhores formas de você estudar, na base do cloreto de potássio, H2O, enfim, use as emoções para você estudar a seu favor e não deixe o medo te paralisar. Use ele para você ir mais para cima, nem uma exponencial, hein? E a nossa última dica é: crie resumos ou mapas mentais. E um dos grandes motivos para você fazer isso é que os resumos vão ser o seu material de apoio. Porque sempre que você precisar revisar alguma coisa, você já vai ter o seu resumo lá, prontinho para te atender, né? E uma dica extra é você criar resumos ou mapas mentais com as partes mais importantes, com os teoremas mais importantes, principalmente as propriedades e aquelas regrinhas que a gente sempre tem que ficar olhando em algum lugar para lembrar delas. Então anota em algum lugar, porque pode ser que muitas vezes você precise olhar lá para relembrar alguma coisa. E também uma dica fundamental é você guardar seus resumos, seus mapas mentais, os seus cadernos usados, porque cálculo 1 é a matéria base. Então muitas vezes você vai ter que acabar voltando em cálculo 1, relembrar alguma coisa. Então não joguem fora seus cadernos, seus resumos, que podem ser bastante úteis lá pra frente. Bom, essas foram minhas dicas. Comente aí a situação que você tá. Você vai cursar cálculo 1, já está cursando, enfim, ou está no ensino médio ainda, enfim, comente aí. Bora trocar aquela ideia marota. A mulher olhando a janela ali. E vejo vocês no próximo vídeo.